Olá, queridos amigos, que alegria podermos estar hoje juntos aqui no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, refletindo sobre os trabalhadores da última hora. Minha alegria também por conhecer mais uma casa, mais algumas casas, na verdade, que trabalham e se dedicam na divulgação da mensagem cristã, da mensagem evangélica. E como nós podemos observar, tivemos a oportunidade de observar na prece que nos foi feita, estamos realmente em momentos delicados, especiais, extremamente relevantes para o nosso planeta. E por isso, a importância de nós refletirmos sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre os trabalhadores da última hora. E hoje nós vamos refletir sobre este tema e entender o que realmente significa ser um trabalhador da última hora, qual a mensagem trazida por Jesus ao nos falar sobre essa temática, o que Jesus quis nos dizer quando ele disse que os primeiros seriam os últimos e os últimos os primeiros, qual a missão dos espíritas diante do momento de transição pelo qual o planeta Terra está vivenciando. Vamos nos questionar se realmente podemos nos considerar trabalhadores da última hora. Enfim, são reflexões extremamente relevantes e nós tentaremos, de uma forma singela, trazer algumas respostas para estas questões. Mas quando nós estamos refletindo sobre este tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, antes de trazer as suas elucidações sempre tão oportunas, ele nos traz exatamente uma passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20. E essa passagem, eu vou, de uma forma, claro, reduzida, vou trazê-la para vocês, porque ela vai exatamente ser a base para a nossa compreensão do assunto trabalhadores da última hora. E nessa passagem do Evangelho de Mateus, o que é que consta? Consta exatamente que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. E esses trabalhadores seriam convocados exatamente para trabalharem na vinha desse pai de família. E aí consta que ele havia acertado com os trabalhadores com os quais ele assalariava, que ele pagaria 1 denário por aquele dia de trabalho. Então ele saiu de madrugada, conseguiu convocar, assalariar alguns trabalhadores, servidores. Quando foi a 3ª hora do dia, ele saiu novamente e ali, percebendo que havia outras pessoas que se encontravam nas praças sem trabalho, ele também os convocou para trabalharem na sua vinha. Mas ele ainda saiu à 6ª hora, à 9ª hora e à 1ª hora, exatamente procurando outros que se encontravam desocupados. E quando ele saiu na 1ª hora, quando ele encontrou alguns que se encontravam desocupados, ele lhes perguntou por que eles se encontravam ali sem ocupação. E aí a resposta desses que ele solicitou, assalariou a 1ª hora, eles disseram, na verdade, que ninguém os havia chamado, que eles, na verdade, tinham vontade de trabalhar, mas faltava aqueles ou aquele que que lhe teria feito um chamado, uma convocação. E aí o Senhor, o pai de família, os convocou para a sua vinha, para que eles pudessem trabalhar aquela última hora. E quando chegou realmente no fim do dia, ele começou a chamar aqueles trabalhadores para pagar-lhes conforme o prometido. E ele começou chamando exatamente os últimos, aqueles que foram convocados a 1ª hora, e pagou-lhes 1 denário.
Quando ele chamou os primeiros, aqueles que haviam sido convocados inicialmente, ele pagou igualmente 1 denário. E esses primeiros se sentiram injustiçados, porque eles disseram que se o Senhor havia pago 1 denário para aqueles que haviam trabalhado apenas 1 hora, eles acreditavam que eles, por terem trabalhado desde cedo, o tempo e muito mais tempo, aguentado o sol, aguentado as dificuldades maiores, teriam sido beneficiados com mais recursos. E naquele momento o Senhor disse: Mas eu não lhe paguei o que eu havia acertado com você? Que eu lhe pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Ele diz: Me apraz pagar o mesmo a esses que trabalharam a 1/10 hora. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tu, por ser mau, por ter um olhar, é isso que nós vamos conversar no decorrer das nossas reflexões, mas ele diz: Tu, por teres um mau olho, me condenas porque eu sou bom? E nesse momento ele diz: Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, o que nós precisamos refletir para compreender bem essa passagem? Precisamos entender quem são esses vários assalariados, esses vários obreiros que foram chamados em várias horas do dia. Precisamos entender por que o Senhor resolveu pagar o mesmo valor para todos os trabalhadores, mesmo para aqueles que trabalharam mais, tiveram a mesma remuneração daqueles que trabalharam menos. Por que será que no reino do céu, dos céus, é assim? Vamos entender por que a doutrina espírita então nos diz que os espíritas são os trabalhadores da última hora. E vamos entender como nós podemos ser verdadeiros obreiros do Senhor. Então, quando nós estamos refletindo sobre essa passagem, o Evangelho nos fala logo que o obreiro da última hora, assim como na passagem, tem direito ao salário. E por quê? Como nós vimos na passagem, aqueles que foram convocados a 1/10 hora, quando foram questionados pelo pai de família, por que eles estavam ali desocupados, eles não disseram porque eles estavam com preguiça, com má vontade para trabalhar ou porque eles não desejavam o trabalho, mas porque eles disseram, eles eram trabalhadores, mas lhes faltava o trabalho. Faltava-lhes quem viesse chamar-lhes para o trabalho. Então vejam que o trabalhador da última hora, para que ele possa ter o direito ao salário, ele precisa ter boa vontade. Ele precisa ter se conservado à disposição daquele que o tinha que empregar a todo momento. O fato dele não ter trabalhado antes não pode significar preguiça, má vontade, ociosidade. É necessário, portanto, que, mesmo que eu trabalhe pouco, como aqueles que foram convocados a 1/10 hora, trabalhemos com boa vontade, dedicação, entrega real para o Senhor. Então, não é qualquer trabalhador da última hora que poderá e terá direito ao salário. Aquele que se conservar inativo e empregar as horas em atos culpáveis, esse não terá direito ao salário. De nada adianta eu blasfemar de Deus, eu de alguma forma derramar o sangue dos meus irmãos, eu tiver perturbado a vida, a paz, as famílias, eu tiver de alguma forma abusado da inocência durante todo o tempo, e aí, quando chegar na última hora, eu dizer para o Senhor: Senhor, toma-me até o fim do dia e permita-me que eu faça pouco, bem pouco mesmo, e tu me pagas o salário do obreiro. Será que é isso
que essa passagem nos mostra? De forma alguma. É necessário, portanto, que nós possamos compreender que nós não podemos e não devemos empregar o tempo que nós temos à nossa disposição de forma equivocada, em atos culpáveis, em atos que não estão em conformidade com a boa nova, com a lei divina, com o amor. Não adianta eu utilizar o meu tempo errando e quando chegar no fim, eu quero fazer bem pouquinho e ser merecedora das graças divinas. Não. Para esses, o Senhor dirá: não tens direito ao salário do obreiro. Tu, que empregaste mal o teu tempo, precisarás recomeçar. Precisarás recomeçar a aprender. E quando tu te achares bem disposto, vejam, e não com preguiça, com má vontade, com ociosidade, quando tu estiveres bem disposto, aí sim, vem ter comigo, e eu vou te franquear o meu vasto campo, para que tu possas realmente trabalhar a qualquer hora do dia que eu te chamar, pois estarás ali pronto para o trabalho. E aí é nesse momento que tu terás direito ao trabalho do obreiro. Portanto, nós percebemos quais são as condições para o verdadeiro obreiro, para o verdadeiro trabalhador da vinha do Senhor. Constância, desinteresse, boa vontade, esforço. São essas as virtudes que caracterizam o obreiro do Senhor. E aí cabe o seguinte questionamento: será que nós já podemos verdadeiramente nos considerar obreiros do Senhor? Será que no trabalho que hoje eu desempenho para o Cristo, se é que eu já o faço, eu faço com constância? Ou uma vez na vida que eu me dedico ao bem? Ou eu tenho disciplina, constância no trabalho que eu escolhi? Será que eu tenho realmente desinteresse no desenvolvimento daquelas atividades? Será que ali eu estou ainda objetivando dar para receber? Ou o receber é uma consequência natural, mas não é isso que me move nos trabalhos, mas sim o desejo de ser útil ao Pai e à sua obra? Será que nós estamos muitas vezes trabalhando de boa vontade ou cumprindo apenas um dever ou um chamado da minha consciência? Mas eu não emprego ali o amor, a vontade, o carinho, a entrega que Deus, que Jesus, que todos os seus verdadeiros obreiros empregam em cada atitude que fazem em nome do Pai. Será que nós temos nos esforçado adequadamente para este trabalho? Será que eu tenho muitas vezes renunciado aos supérfluos da vida, às horas de ociosidade para aquele trabalho, em nome do Pai? Quem são os obreiros do Senhor? São aqueles que tiverem verdadeiramente trabalhado sem outro móvel que não a caridade, trabalhado com desinteresse, para que a caridade, para que o amor seja pleno na terra. O verdadeiro obreiro do Senhor é aquele que realiza todas as tarefas, todas as responsabilidades que lhe cabem com dedicação, com sacrifício e com amor. São esses que terão direito ao trabalho. São esses que terão direito ao salário. Para esses, Deus dará o trabalho na sua vinha e diga: venha trabalhar, porque você é um verdadeiro obreiro. Mas quem está ainda movido pelos falsos interesses, esses não serão chamados para este trabalho. E vejam
que eu estou aqui falando da condição do obreiro. Ainda não entrei no fato de por que nós somos trabalhadores da última hora. Tudo isso vai ser, estamos nos encadeando para essas informações. Mas precisamos ter uma noção completa desta mensagem trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês sabem por que Deus precisa desses obreiros na sua vinha? Vocês sabem por que nós fomos chamados neste momento, em época de transição planetária, para sermos os obreiros do Senhor? Exatamente porque Ele precisa de bons servidores, de bons trabalhadores para colaborarem na obra da regeneração. É um momento extremamente delicado para o planeta. E para que esse ápice de regeneração chegue, é necessário bons trabalhadores que bem cumpram os seus deveres a qualquer hora que forem chamados. De manhã, à terceira hora, na madrugada, à sexta, à 10ª hora. Mas precisamos verdadeiramente ser esses trabalhadores no qual Deus pode confiar. Os obreiros do Senhor são espíritos que renascerão mais fortemente, mais comumente, em período de transição, exatamente para que possam cooperar na mudança, na obra da regeneração. Então, nós todos que hoje conhecemos a doutrina e somos chamados como obreiros do Senhor, como trabalhadores da última hora, precisamos estar conscientes do nosso dever de ajudar na obra da regeneração. Neste mesmo capítulo, nós percebemos que Deus, neste momento, procede ao censo. Neste momento, Ele está vendo quem são os servidores fiéis que trabalharam com boa vontade a qualquer hora que foram chamados, mesmo na última. E aqueles que empregaram o seu tempo para o mal, para as atitudes equivocadas, para o mundo. Prestem atenção, não é a quantidade de trabalho, mas é a qualidade do trabalho. Mas vale um pouco bem feito do que um muito regular. Portanto, trabalhadores da última hora são aqueles que, mesmo convocados no fim, deram o seu melhor. Então, este devotamento à obra não pode ser apenas aparente. Porque de que adianta sermos chamados no início, mas com uma devoção aparente, não verdadeira? Terei eu direito ao salário? Porque fui chamado cedo, mas se fui relapso durante a minha conduta? Aí no fim eu quero fazer e receber o salário? Não. Mas vale ter trabalhado 1 hora com dedicação, com empenho, com entrega, do que 10, 20, uma reencarnação inteira. Aqui vale já outra informação importante sobre esta passagem. O que podemos entender sobre a última hora? Podemos entender pela nossa reencarnação atual. Essa 1 hora é uma reencarnação. O que significa todas as horas anteriores? Significa todas as reencarnações anteriores, onde nós fomos chamados, mas muitas vezes viramos as costas ao chamado do Pai. Mas nesta última reencarnação, por que última reencarnação? Porque é momento de transição. A última reencarnação que nos dará o passaporte, a chave para nos mantermos no mundo de regeneração, ou nos colocar ali na condição de sermos recambiados para outros mundos mais imperfeitos ou ainda de expiações e de provas. Então, nós estamos na nossa última hora porque somente agora despertamos para o trabalho na vinha do Senhor. Somente agora percebemos a necessidade
de darmos o nosso melhor nessa última hora, nesta última encarnação. Então percebam, não nos cabe, nesta última reencarnação, onde Deus está ali analisando o nosso trabalho para proceder ao censo, nós gastarmos essa última hora de forma negativa, de forma pouco caridosa, de forma egoísta, de forma material. Esta última hora, esta última reencarnação, ela tem que ser dedicada de forma plena, ampla e restrita ao Pai. Então precisamos trabalhar e trabalhar muito. Como nós vimos, quais as virtudes, as qualidades do obreiro do Senhor: desinteresse, dedicação, esforço, boa vontade. É isso que Deus espera de nós. É isso que nós precisamos fazer nessa última hora que nós temos à nossa disposição, esta reencarnação, para que possamos ser merecedores do trabalho e merecedores do pagamento. Quando ele diz, então, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, significa o quê? Os primeiros serão os últimos, porque, conquanto tenham sido chamados talvez a mais tempo, empregaram essas horas de forma equivocada. Vejam no exemplo da passagem. Os primeiros não agiram com falta de caridade, os primeiros não agiram com egoísmo, porque queriam ter ganhado mais? E não veio o Senhor dizer que, porque tu és mau, tu condenas a minha bondade porque sou bom? Foi chamado, trabalhou, mas não aprendeu. Trabalhou, mas não se modificou. Trabalhou, mas não aprendeu a amar. Então ele era primeiro, mas ele chegará no reino dos céus como último, porque não aprendeu, desperdiçou o aprendizado. Os últimos sempre foram trabalhadores. Lhes faltava o trabalho, mas trabalharam com dedicação e se tornaram merecedores do pagamento. Por isso adentrarão no reino dos céus. Vejam que não é a quantidade de tempo trabalhado, mas a qualidade daquilo que nós fazemos. Por isso, os primeiros podem ser os últimos e os últimos os primeiros. Aproxima-se o tempo anunciado por Jesus. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O final dos tempos, que é o fim de uma era de iniquidades, de maldades, de imperfeições, aproxima-se o fim dessa era. E ditosos serão todos aqueles que houverem trabalhado realmente com desinteresse, com caridade, porque esses poderão e merecerão ficar no mundo regenerado. Renasce, estamos nos preparando para um mundo mais feliz, para um mundo realmente onde a felicidade não é mais um sonho, não é mais uma utopia, mas é algo real. Então, se nós desejamos, se nós queremos ser merecedores, precisamos de realmente trabalhar e trabalharmos bastante. Mas vejam, existe também uma outra observação muito importante nesta passagem. Porque quando a passagem diz que tiveram vários obreiros que foram chamados na primeira hora, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora e na 10ª hora, o Evangelho também nos mostra que quem seriam esses que primeiro foram chamados e que trabalharam? E aí ele nos diz o seguinte, que os primeiros, os que foram os obreiros da primeira hora, também podem ser interpretados e entendidos como aqueles que começaram inicialmente o trabalho do Pai. Os profetas, Moisés, todos aqueles que iniciaram e marcaram as etapas do progresso, inicialmente, que marcaram as primeiras etapas do progresso no mundo, no nosso planeta.
Então, esses foram aqueles que foram primeiramente chamados e vieram para cá para darem o seu testemunho e trabalharem na obra, na vinha do Senhor. Os que vieram na sequência, na terceira, e na sexta e na nona hora, são aqueles como os apóstolos, os mártires do espiritismo, do cristianismo, perdão, os pais da igreja, os sábios, os filósofos. Todos esses também foram chamados para trabalharem no progresso do planeta. E todos eles trouxeram suas contribuições, todos eles trabalharam na vinha do Senhor, com dedicação, com empenho também, tá? Nós precisamos entender que nem todos os primeiros foram negligentes, claro que não. Muitos dos primeiros chamados também fizeram e fizeram muito bem o seu papel. Então, esses seriam os que vieram depois, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, sábios e filósofos. E finalmente, os espíritas, que são exatamente os trabalhadores da última hora, os que vieram por último. Mas vocês viram na passagem que o Senhor, ele pagou igualmente a todos. Ele deu a mesma recompensa para todos, 1 denário. Não foi? Ele não pagou mais para um ou menos para outro. E algumas pessoas, nós mesmos, com certeza, ao começarmos a ler e a nos colocarmos ali para estudar a passagem, talvez tenhamos nos perguntado: puxa, mas isso me parece um pouco desigual. Não seria justo você dar, os trabalhos foram diferentes, os encargos, os esforços, pagar da mesma forma. Isso não me parece justo. E sabe por que nós temos ou tivemos talvez esse pensamento, esta observação? Porque ainda somos muito egoístas e orgulhosos. Não sabemos olhar e agir com verdadeira solidariedade. Na verdade, o Evangelho nos mostra que os últimos chegados, os espíritas, por exemplo, eles se aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores. E por quê? Porque também diz Jesus, o homem tem de herdar do homem. Porque coletivos são os trabalhos humanos. Nós não estamos aqui para trabalharmos apenas por nós, de forma egoísta, personalista. Nós estamos aqui para trabalharmos também para os outros e pelos outros. Os últimos se aproveitam do trabalho daqueles que trabalharam no início e fizeram por eles. Mas o trabalho é coletivo. Deus abençoa a solidariedade. Então vejam que tudo que Deus faz é para nos instigar, para nos ensinar a união, a fraternidade, a colaboração mútua. Não é porque eu tenha trabalhado um pouco mais e tu um pouco menos que eu mereço mais. Todos nós trabalhamos de boa vontade. Então vamos dividir os nossos lucros. Vamos também dividir as nossas tristezas, vamos compartilhar as coisas boas e as ruins. Assim o fardo e as graças são melhores e são de todos. É isso que nos mostra Deus nesta passagem. Inclusive, muitos daqueles que vieram no início, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos, dos sábios e dos filósofos, eles voltarão a reencarnar, outros já reencarnaram novamente, muitos se encontram atualmente reencarnados conosco. Só que desta forma, desse momento, eles estão muito mais esclarecidos e eles não estão mais trabalhando na base, como eles fizeram, mas agora na cumeira do edifício. Receberão o salário, com certeza, conforme a obra realizada. Percebam, então, que a solidariedade é constante. Não é porque eles fizeram e trabalharam no início
que agora não retornam para ajudar os da última hora. Todos nós estamos aqui para aprendermos o amor, a união, esse sentimento maravilhoso que une as pessoas e não os afasta. E diz também, quando nós estamos estudando sobre as graças que virão para todos aqueles que tiverem trabalhado na vinha do Senhor, diz que o pagamento será o cêntuplo daquilo que nós tivermos esperado, que os nossos dias de trabalho e de dedicação serão pagos pelo cêntuplo do que tivermos esperado, porque Deus é misericordioso. Ele poderia mesmo ter nos pago apenas um denário, mas para aqueles que verdadeiramente trabalharem com desinteresse, com boa vontade, com amor, no pouco tempo que trabalharam, receberão muito mais do que esperam, porque Deus retribui com muitas graças todo o bem que nós fizermos ou que nós fazemos. Mas ai daqueles que retardarem a hora da colheita. Ai daquele, então, que não tivermos piedade dos seus irmãos, dos nossos irmãos, que negarmos estender-lhes as mãos e ampará-los no momento de dificuldade. Ai daqueles que tiverem esmagado os fracos em vez de os ampararem. Esses não obterão graça. Esses terão que recomeçar. Esses, muito provavelmente, não obterão o passaporte para permanecerem no mundo regenerado. Esses serão os últimos, mas também um dia chegarão à condição de primeiros no reino dos céus. Esses, Jesus, a passagem também nos diz que aqueles que trabalharam pelo mundo, para o mundo e para si, talvez tenham sido os primeiros no mundo, mas no reino dos céus serão os últimos. Esses já receberam o seu pagamento, o pagamento do seu orgulho, da sua vaidade, da sua busca pelo poder. Esses não merecem o pagamento do verdadeiro obreiro, porque os primeiros no mundo, muito provavelmente, serão os últimos no reino dos céus. Mas aqueles que trabalham para Deus, para o próximo, mesmo sendo os últimos no mundo material, esses têm direito ao salário e receberão, serão considerados os primeiros no reino dos céus. O que nós estamos buscando? Os gozos da terra? A satisfação do nosso orgulho? Cuidado, atenção, reflexão íntima, análise, porque nesse caso estamos sendo os primeiros no mundo. Logo, seremos os últimos no reino dos céus. E é isso que nós queremos? Será que nós estamos buscando a recompensa do mundo ou a recompensa do reino dos céus, o reino de Deus, o Pai? Vamos analisar, olhar, refletir sobre o que tem me movido, quais os meus propósitos, quais as minhas emoções, quais os interesses que verdadeiramente eu estou tentando alcançar. O reconhecimento de Deus? Então isso envolve humildade, amor, dedicação e desinteresse. Se nós já tivermos recebido o pagamento do nosso orgulho, não nos cabe mais pedir nada a Deus. Lembremos, onde quer que nós estejamos, nós nos encontraremos na vinha do Cristo. A terra é a vinha do Cristo. Estamos aqui como seus trabalhadores para que possamos fazer o nosso papel, para que possamos bem cumprir o nosso papel. Esteja eu na terra, encarnada ou desencarnada, esteja eu em outros mundos, onde quer que nós estejamos, estamos na vinha do Senhor. E temos e precisamos aproveitar esse tempo para fazer o nosso melhor.
Nós hoje, espíritas, somos trabalhadores da última hora, porque realmente há muitos séculos, como nós dissemos, nós viramos as costas para o trabalho. Hoje, nessa última hora, nesta última encarnação, despertamos para os verdadeiros valores, para a vida, para o espírito, para Deus. Então, trabalhemos com muita dedicação, muito amor, muito esforço. Sejamos verdadeiros bons espíritas. Não basta nos dizermos espíritas para que possamos ser obreiros e trabalhadores da última hora. Precisamos ser devotados servidores que realmente cumprem a lei de justiça, de amor e de caridade, que verdadeiramente conhecem e divulgam a mensagem cristã. Diz neste capítulo: ide e pregai a palavra divina. Sacrifica, se necessário for, pela propagação do Evangelho, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Sacrifica tudo isso, porque vale a pena, porque estás sacrificando pela propagação do Evangelho. Tu precisas regar com os teus suores o terreno onde vais semear. Não será fácil, mas tu estás na última hora, emprega essa última hora da melhor maneira. Já malbarataste o teu tempo, tuas inúmeras reencarnações anteriores, as inúmeras horas iniciais, de forma equivocada. Não faça o mesmo com essa última hora que te é dada. Jesus continua chamando todos os servidores. Jesus continua chamando todos nós humanos, espíritos, para fazermos parte da sua equipe espiritual. Porque é a equipe que trabalha pelo amor, pela luz, pela verdade. Será que estamos nós verdadeiramente atendendo a esse chamado? Repito, não adianta fazermos muito de forma regular. Antes, façamos o pouco com qualidade. A virtude, a verdadeira virtude, exclui cálculos de qualquer espécie. Não adianta eu ficar vendo, preciso trabalhar mais, vou fazer mais, assumir inúmeras responsabilidades na seara espírita e fazer pouco, ou de uma forma regular ou sem qualidade. Não é isso que Deus espera ou busca de nós. Diz também neste capítulo, no item que fala sobre a missão dos espíritas, diz: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? O que significa isso, o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo? É o sinal dos tempos. É o tempo predito por Jesus para o fim de uma era de iniquidade e o início de uma era de regeneração. Por isso ele diz: sacrifica teus trabalhos, tuas ocupações úteis à propagação do evangelho, porque estás sendo chamado para cooperar na obra da regeneração, na mudança da terra. Deus nos exorta à abnegação, à entrega, ao trabalho. Ele nos conclama, assim, a trabalharmos com suor, com esforço no terreno, mas para que ele possa florir, crescer. Ide pregai com decisão, com coragem, mãos à obra, trabalhadores, ceareiros, espíritas. O arado está pronto, a terra está pronta e espera por nós. Precisamos trabalhar no campo do Senhor, mas lembremos, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. A lei do trabalho é uma lei divina, é uma das leis morais de Deus. É o trabalho que nos oportuniza, que nos proporciona, que nos leva ao progresso. Nós não estamos aqui todos para progredir, para crescer, para evoluir. Precisamos, então, trabalhar. Não adianta mais, não é mais tempo de cruzarmos os braços e esperarmos que a ajuda divina caia de forma gratuita. A cada um
segundo as suas obras. Se a lei do trabalho é uma lei de natureza, é uma lei da natureza, nós não podemos a ela nos furtar. E lembremos, toda ocupação útil é trabalho. Nós não estamos aqui falando única e exclusivamente do trabalho braçal. Nós estamos falando de qualquer trabalho útil que possa trazer benefício para a humanidade, para a obra da criação. É um trabalho material, é um trabalho braçal, é um trabalho intelectual, é um trabalho moral, é um trabalho voluntário. Mas desde que ele traga benefícios ao próximo e a mim também, porque também somos filhos de Deus, esse trabalho é bem-vindo, esse trabalho é útil e agradável a Deus. E é esse trabalho, é esse tempo, é esse cuidado que nós precisamos ter para que realmente estejamos contribuindo com aquilo que nós nos propusemos. Nós sabemos então que hoje nós precisamos viver no mundo, mas não sermos do mundo. Vamos ver se hoje eu tenho conseguido realizar um trabalho, pelo menos um trabalho voluntário, onde eu esteja ali não por mim apenas, mas pelo próximo. O trabalho voluntário nos ensina o amor desinteressado, porque muitas vezes aquele por quem nós fazemos, nada pode nos retribuir, com nada pode nos retribuir, a não ser com uma palavra de agradecimento, com um sorriso, com um abraço. E esse é o melhor pagamento, porque esse é o pagamento que nos traz tesouros da alma, imperecíveis e não os do mundo. Então, vamos nos doar. Diz Joana de Ângeles, através do trabalho, o qual não decorre troca nem permuta de remuneração, o homem se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Então, nós vamos, através da autodoação, nós vamos superando as nossas dificuldades e vamos, pouco a pouco, nos revelando, nos tornando instrumento da misericórdia divina no mundo, contribuindo para a construção da felicidade para todos, contribuindo para que o amor seja uma verdade na terra. Assim seremos sempre obreiros, os verdadeiros obreiros do Senhor. Essa é a missão dos espíritas. E finalizando as nossas reflexões, eu trouxe um poema. Nós preparamos um poema, sempre preparo um poema para finalizar as nossas reflexões. E o poema que nós trouxemos e fizemos se chama Missão dos Espíritas. Não escutas o ruído da tempestade que arrebatará este mundo de iniquidade? Bendizei o Senhor e prega o dogma da reencarnação, para que um dia os espíritos encontrem a salvação. Tu, real adébito do espiritismo, és o escolhido. Ide e pregai, sê destemido. Sacrifica as ocupações fúteis, velhos hábitos e discussões inúteis. Contigo estarão os espíritos elevados. Busca então mais corações dedicados. Ide pregai, homem de boa fé, inspira-te em Jesus de Nazaré. Os incrédulos se dissiparão e a luz chegará ao coração. A fé desloca montanhas, os vícios saem de nossas entranhas. Com coragem vais removendo as iniquidades, pois se aproxima o tempo das prosperidades. E depois levar a palavra divina, ainda que poucos entendam a bela doutrina. Mas esses as receberão com hinos de gratidão, pela graça da santa consolação. Mãos à obra, amado irmão, e preste agora muita atenção. Entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram no imediatismo. Repara o teu caminho e segue com a verdade, jamais esquecendo
a verdadeira caridade. Observa o número de aflitos que consola, o amor distribuído e não a esmola. Com abnegação e desinteresse pessoal, receberás de Deus o seu aval. O triunfo da lei divina é preciso, e para isso, espírita, foste escolhido. Trabalhe para o Senhor com toda a dignidade, sem qualquer outro móvel, senão a caridade. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, dirá o Pai aos que forem merecedores. Trabalhemos com muito afinco e ardor, e seremos os verdadeiros obreiros do Senhor. Muito obrigada.